Olá, bom dia, tudo bem? Como você está nessa manhã? Manhã maravilhosa de quarta-feira. Eu queria falar algo com você nessa manhã rapidamente. Esse é um vídeo rápido. Eu tenho dificuldade em gravar vídeos curtos porque eu vejo a necessidade de uma explanação maior dos conteúdos que eu costumo expor, né? Então, assim, é uma necessidade, se faz uma necessidade maior de uma explicação mais profunda, né? Requer isso nos nossos tempos, são tempos imediatistas, né, em que pessoas estão viciadas, né? Estão viciadas em conteúdos curtos, as pessoas não querem mais pagar um preço pelo conhecimento. Então, comigo é diferente. Quem quiser entender alguma coisa, saber alguma coisa, se quiser se aprofundar mais, vem comigo, porque esse negócio de vídeo curto eu não consigo não é comigo não. Eu admiro bastante, né, alguém que consiga fazer isso. Inclusive estive discutindo com um amigo, conversando na verdade com ele a respeito dessa dificuldade, que eu admiro muito ele, né, assim, por ter essa capacidade de fazer sintetizar, né, algo rápido. Mas enfim, vamos ao que interessa. Você sabe o que é? Você sabe qual a pior síndrome? A pior síndrome da apatia religiosa? A maior gravidade do aspecto simplesmente religioso, que não edifica, que não traz. Você sabe reconhecer uma pessoa apenas religiosa, uma pessoa que não agrega, que não tem a capacidade realmente de agregar, né, algo poderoso sobre a vida de alguém, de se importar, alguém incapaz de amar, alguém simplesmente religioso é alguém incapaz de amar, alguém apático, alguém alheio, alguém que não está nem aí. Então você consegue saber, você saberia reconhecer essa síndrome? Veja só, em Marcos, se eu não me engano, 9:38, Marcos capítulo 9, versículo 38, João, ele fala com Jesus a seguinte questão: Mestre, nós vimos alguém expulsar demônios no teu nome e nós o proibimos. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não há ninguém sequer que expulse demônio no meu nome e depois fale mal de mim, porque aquele que não é contra mim é comigo. Aquele que não é contra mim, ele está comigo. Então preste atenção. Jesus, ele tá quebrando né, nos discípulos, está eliminando ali de uma forma e precisa essa questão da religiosidade, né? Vamos entender hoje como que isso tem afetado drasticamente a nossa vida cristã hoje. Né? Hoje a gente vive um ciclo religioso, né, de grandes proporções e muito triste e destrutivos. Né? Porque assim, hoje, né, como que eu consigo entender alguém com essa síndrome? Alguém com essa síndrome, ele vai pensar exatamente como João estava pensando. Ele é alheio, ele não se importa. Hoje aqui, assim, a minha igreja é a melhor, minha congregação é a melhor, lá meu pastor é o mais santo, quando ele ora o inferno treme, e esse tipo de pensamento é tão horrível, porque é uma espécie de apatia, é um meio de ignorar os meus irmãos de outra congregação, né? Que na verdade Deus nem criou congregações, não existe isso na Bíblia. A gente, não estou aqui falando mal das congregações, né? O que eu estou tentando explicar aqui, só essa questão mesmo da síndrome religiosa que tem
sei lá, proliferado. Vou até usar essa palavra que é usado para que para mim se aplica mais a coisas infecciosas, sei lá. E hoje a gente tem isso, essa síndrome religiosa maligna de pessoas que se acham convertidas, se acham mais santas, se acham detentores da verdade, de pessoas que não se importam com outros. Se não for da minha igreja, eu não vou orar. Se não estiver congregando, eu não vou ter paciência até, né, as feridas serem saradas, curadas. Aí as pessoas começam a criar uma série de invencionices baratas, né? Um meio de baratear o evangelho com revelações, profecias, com coisas da carne, vontades de homem, desejo de homem. E isso vem de uma forma ameaçadora, de uma forma destrutiva. Parece que as pessoas, elas são detentoras da salvação, elas querem determinar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Você percebe isso nas simples coisas. As pessoas hoje, elas estão num nível de arrogância e soberba em que elas não percebem, elas são como um Naamã, né? Que não consegue enxergar, né, o próprio nível de soberba. Então o que acontece? Essa síndrome da religiosidade, ela é muito destrutiva e tem sido tão visível isso. Quando você lê a Bíblia, você começa a detectar essa clareza dessa síndrome maldita de pessoas que se acham mais santas, mas arrotam uma santidade sem eficácia. Eles vivem uma santidade de aparência, mas negam a eficácia da mesma, sabe? Na sua vivência. E aí, às vezes, você cria, por exemplo, um conteúdo em que você propaga a verdade, fala da verdade, aí você fala para os seus irmãos, vamos crescer, vamos evoluir. E eu não estou falando isso só porque eu criei um canal no YouTube, não. Antes de você aí pensar, ele está falando isso porque ele criou um canal no YouTube, não é isso não. Estou falando de pessoas que não se importam, que não ligam, que não estão nem aí em propagar a verdade, não estão felizes pelos nossos irmãos ou pelos aqueles que estão fazendo isso. Mas eu acho tão triste quando conteúdos porcaria, lixo, nudez, pornografia, conteúdos subliminares, tanto lixo, eles veiculam, sabe? Eles viralizam sabe, a luz na velocidade da luz. E aí quando você fala de Deus, cria um conteúdo, algo, quer contar com seus irmãos, ou quando você vai fazer um evangelismo de rua, vamos fazer um evangelismo, não, meu pastor não deixa porque minha congregação não trabalha dessa forma. Gente, essa síndrome religiosa é tão irritante, é tão estressante, é tão maligna, é tão perversa, sabe? É tão antibíblico, é tão anticristão, sabe? E a gente tem percebido esse nível de síndrome crescendo de uma forma avassaladora. Pessoas que se acham melhores que todos porque a sua igreja é melhor, porque o seu pastor é melhor, porque o seu líder é o melhor, porque na sua igreja tem isso. Gente, e com isso, essa síndrome ela vai nos tornando pessoas alheias, apáticas, pessoas que não estão nem aí para o problema dos outros, para quem está sofrendo. Se não estiver na minha igreja, não vou orar. Se não ficar aqui congregando, se não vier logo e já ser membro daqui, esquece, arruma logo uma palavra logo para atacar ali, uma indireta, para machucar mais ainda, aí cria uma invencionice. Irmãos, até onde nós vamos? Até onde a gente vai chegar? Jesus está falando aqui para os discípulos, né? O João, o Senhor, nós vimos alguém ali que está fazendo a obra no teu nome ali,
e as coisas estão acontecendo lá, mas como ele não está aqui no meio da gente, eu fui lá e proibi, você não pode fazer isso, porque você não está no nosso grupo, você não é parte de nós, você não está andando conosco, você não está aqui orando conosco, você não está pagando o preço que a gente está pagando. Aí Jesus fala, João, fica tranquilo, não existe ninguém que em meu nome esteja fazendo alguma coisa que não esteja sendo benéfico, que não esteja trazendo benefício, ou que depois vai falar mal de mim. O poder de Jesus, o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus só pode funcionar para uma questão: fazer o bem. Fazer o bem. Isso. Fazer o bem. Seria tão maravilhoso se nós nos uníssemos de uma forma, sabe, como cordão de 3 dobras, dar as mãos, orarmos todos juntos, sem criar essas acepções diabólicas, sabe? Se nós conseguíssemos unir uma só voz, não estou falando de sair de suas congregações, não. Podem ficar nas suas congregações sem problema nenhum, né? O problema aqui não é a congregação, afinal de contas a congregação não vai subir. A salvação ela é individual. Quem estiver dentro da congregação fazendo certo vai subir, quem não tiver, lamentavelmente. Isso aqui envolve todas as religiões, né? Evangélicos, católicos, né? Aquele que Deus vê que de fato está em Cristo, fazendo o que é certo, né? Exercendo o amor, que é o maior de todos os mandamentos, vai subir, vai ser salvo. Mas essa síndrome da religiosidade, ela tem sido tão triste. Ela tem impedido pessoas de querer realmente um evangelho que transforma, que muda vidas. E é muito triste isso, porque quando Jesus ele cita a parábola dos 2 filhos, filho vai trabalhar na minha vinha, não falou eu vou, mas não foi, não obedeceu. O outro filho vai trabalhar na vinha, eu não vou, fui lá, repensou e foi. Olha só, Jesus ao citar essa parábola, ele fala assim, na verdade, as prostitutas e os pecadores entrarão primeiro no reino do céu, primeiro que vós. É estranho isso, não é? Porque os fariseus eram doutores da lei, os anciãos, homens que conheciam profundamente, né, a Deus, e de repente Jesus veio falando algo contundente, na verdade, as prostitutas e os pecadores, eles entrarão primeiro. É porque o pior tipo de cristão é aquele que acha que já é convertido e que não precisa se arrepender de nada, que não precisa, que está tudo certo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu congrego, porque eu estou em todos os cultos. E aí vem alguém que reconhece seus erros, se arrepende, clama misericórdia. Senhor, estou errado, eu preciso muito do Senhor, eu sou um miserável pecador. Me perdoa. E essas pessoas, elas são mais cotadas a entrar no reino do que aqueles que estão arrotando uma santidade de aparência. Mas o vídeo já está em 13 minutos, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu te falar. Abraça o seu irmão, ora pelo teu irmão. Se o teu irmão está ferido, machucado, tem paciência na sua obra. Não fica inventando coisas, não. Não machuca teu irmão, não machuca tua irmã. Não olhe teu irmão porque é da Batista, Adventista, Universal, sei lá de onde que ela seja. Está passando necessidade, não se torna alheio, apático ao problema dela, não, vai lá. Junta os seus irmãos de congregação, junta. Se tem alguém criando um conteúdo, sabe, mostra que você dá apoio. É isso aí, meu irmão, vamos propagar o evangelho, vamos que vamos. Deixa uma mensagem, deixa um olá, dá um like, sei lá, se inscreve, dá uma força. Se tem alguém querendo fazer um evangelho de rua, debaixo da ponte, no prostíbulo, aonde quer que essa pessoa vá,
Se você tiver um tempo, puder, vá ajudar, independente da sua congregação. Fala lá com o seu pastor, pede ele, pastor, me permita ajudar o irmão. Não olha para a questão de congregação, não. Não é mais tempo para isso, isso é lixo. Pensar nessas coisas é lixo. Muita gente está indo para o inferno, vai para o inferno. Eu repito as palavras de Jesus, não estou condenando ninguém não. Muita gente vai para o inferno por causa da religiosidade, falta de arrependimento, ou achar que a sua rotina de igreja, rotina religiosa vai te salvar. Quando você não consegue amar mais teu cachorro e o teu gato, você dá mais valor. Isso aqui é até polêmico, hein? Ama mais teu cachorro e o teu gato. Beijo, lambe teu cachorro. É um carinho excessivo, é uma coisa exagerada. Mas você passa pelo mendigo, o templo do espírito que está caído, no meio da rua, passando fome, e você finge que não vê, não quer encostar perto porque está fedendo. O grande dia será um dia de surpresa. Porque quem acha que vai, não vai. E quem acha que não alcançaria misericórdia, alcançará misericórdia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, me guarde, guarde a minha casa desta síndrome maldita. Da religiosidade, de quem não faz nada, de quem é apático, de quem é alheio. Porque Jesus falou com os discípulos, não façam isso, deixe, porque ninguém que faz as coisas no meu nome vai falar mal de mim depois. E ninguém que usa autoridade no meu nome para fazer o bem deixará de funcionar. Oh, maravilha! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus te abençoe, você que está assistindo essa palavra, que tirou esse tempo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe profundamente. A você e a sua casa, e te dê a vitória neste dia chamado hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.